Dar um diagnóstico sem saber. Hoje nós temos a nossa diretora que faria a abertura, ela está de férias. Aí temos aqui a Thaís, que está respondendo pela diretoria, já está presente. Temos aqui também alguns parceiros do COSEMES. Agradeço muito aí a parceria com o COSEMES, é muito importante para esse nosso evento também. Bom, vamos dar início, então. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Secretaria de Estado da Saúde, damos início à 10ª edição do Sorrindo com o SUS. Confesso que com bastante satisfação, porque a gente começou esse Sorrindo com o SUS meio despretensiosamente e estamos na 10ª edição, fechando o ano com a presença do Coordenador-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde. Então, estamos fechando bem. Nessa edição, nós temos o tema Panorama da Política Nacional de Saúde Bucal. O evento é uma iniciativa da Superintendência de Política de Atenção à Saúde por meio da Diretoria de Atenção Primária, Gerência de Monitoramento e Avaliação. Saudamos a todos os presentes e solicitamos que mantenham seus microfones desligados. Desconectem-se das redes sociais a fim de melhorar a conectividade e evitar ruído em nossa transmissão. Solicitamos que preencham a frequência que já está disponibilizada no chat, mas que nós vamos repetir com frequência para que os que entraram depois, né, tenham acesso, pois ela comprovará a sua participação. Lembrando que nesse link a última pergunta é opcional, mas também bastante importante para nos ajudar com o nosso trabalho. Pedimos ainda que, ao colocarem alguma pergunta no chat, registrem seu nome completo e a cidade de onde estão participando desse webinário. Damos as boas-vindas a todos os coordenadores de saúde bucal, cirurgiões dentistas, ASBs, TSBs, gerentes de unidades e demais profissionais da saúde e público em geral que estão prestigiando esse nosso evento de todos os estados. A título de só informação, Wellington, nós temos 139 municípios no estado, nós já alcançamos mais de 100 municípios com o nosso Sorrindo com o SUS, e nós temos municípios de outros 16 estados que participam ativamente aqui do nosso pequeno evento, né, do nosso bate-papo, eu diria. Para dar as boas-vindas, convidamos a Thaís Salles, que é a nossa diretora, né, pelo menos até as férias, né, e já agradecer, Thaís, aí a sua participação também. Thaís, é com você. Está mudo. Está melhor agora? Agora sim, agora estamos ouvindo. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Diretora interina das férias da Valdeci. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer aqui a participação de todos os participantes, todos os profissionais da equipe de saúde da família, em especial os profissionais de saúde bucal dos municípios, e também agradecer a participação, né, do Wellington, aqui, coordenador de saúde bucal do Ministério da Saúde, dizer que a participação dele é extremamente importante para nós, a gente se sente honrado com a participação dele aqui hoje. Como o Marrone bem colocou, fechando a 10ª edição desse ano com muita chave de ouro, né? Então, assim, esse é o momento dos profissionais de saúde se qualificarem, tirem dúvidas, esse é o momento de vocês. Foi feito com muito carinho, pensado no processo de qualificação desses profissionais. Então, assim, aproveitem, tirem todas as dúvidas, suguem ao máximo os profissionais que estão aqui hoje. Como a Rony bem colocou, a gente está aqui à disposição enquanto atenção primária para contribuir
para apoiar os municípios com foco no processo de trabalho de vocês e naquilo que vocês necessitarem. Então, a minha fala é bem breve, é só agradecer mesmo, agradecer ao empenho da equipe da Diretoria de Atenção Primária em poder realizar esse evento hoje e me coloco à disposição enquanto profissional da saúde, enquanto gestora da rede estadual. E muito obrigada e um ótimo evento a todos. Te devolvo a palavra, Barrone. Obrigado, Thaís. Bem lembrado aí pela Thaís, a gente está aqui nesse ambiente virtual, aparece aqui geralmente só o Varrone, a diretora que fala alguma coisinha e o palestrante, mas, na verdade, por trás disso aqui tudo, tem uma grande equipe trabalhando, tem os parceiros que sempre estão divulgando o evento, né? O COSEMES, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Regional de Odontologia, então, e o pessoal da ASCOM também, da Secretaria de Saúde, são grandes parceiros, é importante a gente salientar isso. O programa Sorrindo com o SUS é um projeto que visa uma abordagem técnica e prática de atendimento odontológico na rede de atenção básica à saúde do Tocantins, buscando ampliar a cobertura de saúde bucal em diversos municípios do estado, tendo como objetivo principal a troca de experiência entre profissionais que atuam na prática, buscando melhoria do atendimento à saúde bucal através da informação. Lembrando a todos que o estado do Tocantins é o terceiro estado com melhor cobertura de saúde bucal. Eu acho bastante importante que a gente tenha esse número, a gente sempre busca, claro, melhorar, mas é importante também lembrar que a cobertura é só um número importante, mas é só um número. Mostra para a gente quantidade, e a gente tem que prezar também pela qualidade, né? O Sorrindo com o SUS vem ao encontro disso, a nossa intenção sempre é essa, de melhorar a qualidade do serviço que a gente presta para o cidadão tocantinense, né? Então, é bastante importante. Como eu já comentei, essa será a 10ª edição, Sorrindo com o SUS, e terá o tema do panorama da Política Nacional de Saúde Bucal, e nas outras edições, nós tivemos os seguintes temas, só para vocês saberem: a técnica ART, tratamento odontológico frente à pandemia do Covid-19, que foi em dezembro de 2020, a nossa primeira edição. Utilização do prontuário eletrônico do cidadão na atenção primária à saúde. Saúde bucal no SUS, considerações atuais sobre terapia medicamentosa na atenção primária. Paramentação e biossegurança para o retorno do atendimento odontológico na APS. Essa foi quando a gente estava voltando, né, do momento mais crítico da pandemia. Câncer bucal, diagnóstico, referência e contra-referência na atenção primária à saúde. Cuidados com a saúde bucal da gestante na atenção primária e registro das informações no sistema. Um dos problemas que a gente nota, já tem melhorado bastante, mas é a correta inserção da informação no sistema. A gente sabe que em muitos lugares o serviço é prestado, mas que falta uma correta inserção da informação. Endodontia no SUS, referência e contra-referência, atribuições da equipe de saúde bucal na estratégia de saúde da família e responsabilidades e atribuições da equipe de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Hoje estamos aqui agora com o Dr. Wellington, que veio pouco ainda ao Tocantins, mas esperamos recebê-lo mais vezes. Todas essas, como eu disse, todas essas edições estão à disposição na nossa conta do YouTube, e o link será colocado, os links serão colocados aqui no chat. O Dr. Wellington é analista técnico, cirurgião dentista, analista técnico de políticas sociais do Ministério da Saúde, mestre em odontologia integrada e especialista em políticas públicas e gestão em saúde. Tem 12 anos de experiência em formulação e gestão de políticas da saúde, com ênfase em atenção primária à saúde e saúde bucal. Atuou como consultor técnico na coordenação de saúde bucal, na coordenação geral de saúde bucal do Ministério da Saúde entre 2009 e 2013. Atuou como analista técnico na coordenação do programa Mais Médicos entre 2013 e 2016.
Foi diretor substituto do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde do Ministério da Saúde entre 2016 e 2017. Foi consultor nacional da Unidade Técnica dos Sistemas e Serviços de Saúde no escritório da OPAS e Organização Mundial da Saúde, a OMS, no Brasil, entre 2018 e 2021, e atualmente é o coordenador geral de saúde bucal do Departamento de Saúde da Família da Secretaria de Atenção Primária do Ministério, também conhecido como o chefe, né? Wellington, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda é sempre apertada, é sempre difícil, né? Já estamos tentando há alguns dias, né, fazer com que a gente feche essa data, mas agradeço muito a sua presença e a palavra está com você. Gostaríamos aí de ver o que você tem para nós. Estamos aqui ávidos por conhecimento. Obrigado, Wellington. Muito obrigado, Rony, pelo convite, pela apresentação. Agradeço a Thaís também, que fez a abertura aqui do evento. Em nome dela, agradeço à Secretaria de Saúde do Tocantins. Antes de começar, eu preciso avisar vocês que, infelizmente, o meu vizinho resolveu começar uma obra. Então, talvez vocês ouçam alguns ruídos aí. Se estiver atrapalhando, por gentileza, me avisa que eu vejo o que eu posso fazer. Eu tentei colocar aqui para diminuir o ruído, mas eu não sei se vai funcionar muito. Bom, eu sou o Elton Varrone, já me apresentou, sou um cirurgião dentista, servidor do Ministério da Saúde e estou, nesse momento, ocupando o cargo de coordenador geral de saúde bucal. E é uma felicidade, né, participar dessa edição do Sorrindo com SUS, que é tão exitoso, que já atraiu gente de outros estados, e então é uma felicidade participar aqui com vocês nessa última edição desse ano, mas tenho certeza que vem essa iniciativa vai continuar, porque ela é muito exitosa. Eu vou compartilhar minha apresentação. Eu quero fazer uma apresentação da política, eu vou me cronometrar aqui para não passar muito do tempo, porque eu gostaria que a gente depois tivesse um momento de troca, né? Que o mais importante, né, quando a gente faz essas falas, esses eventos, né, quando a gente da coordenação geral aqui no Ministério da Saúde fala com as pessoas que estão nos municípios, né, na ponta, o mais importante é a gente ouvir também, ouvir as angústias, ouvir as sugestões, ouvir as críticas, por isso que eu gosto de deixar tempo para que a gente possa interagir. Então, desde já, né, convido vocês a colocarem perguntas no chat, depois, quem quiser falar também, porque a gente vai ter um momento de troca. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. O computador tem que fazer um cadastro. Tem, entra no... Vocês estão vendo minha apresentação? Só, Varrone, se puder continuar. Estamos vendo, mas ele não está na forma de apresentação ainda. Não? E agora? Agora sim. Então, como o Varrone já mencionou, eu vou falar um pouco sobre o panorama da política nacional de saúde bucal do nosso Brasil Sorridente. Eu começo com um vídeo, mas às vezes o vídeo não funciona no Zoom. Então eu vou colocar aqui 2 segundos, aí vocês confirmam se estão ouvindo o áudio. Sem áudio. Está sem áudio, né? Deixa eu ver se eu consigo configurar.
Conseguiu? Não, nada de áudio. Tá. Bom, como tem a legenda, eu vou passar o vídeo para você. Ok. E aí, por que não tá falando? É coisa grande, meu Deus do céu. Eu não ia dar conta nunca na vida. Você quer só do fundo? Aqui é um pouco, né, do que vocês fazem no dia a dia, vocês, né, da nossa política nacional de saúde pública. E eu sempre começo a apresentação falando sobre quem faz, né, o Brasil Sorridente, da política. Aqui nós temos o protagonista de qualquer política pública e também o protagonista da política nacional de saúde bucal. Aqui é o Sr. José, ele é um aposentado, morador de Belo Horizonte e usuário de uma unidade básica de saúde lá no Jardim Felicidade. Para eles, né, para os usuários, para a população, para os cidadãos brasileiros que a gente faz a Política Nacional de Saúde Bucal. Então, eles sempre serão os protagonistas dessa política. Aqui o Dr. Christian, é um dentista, colega nosso, de uma unidade básica de saúde em São Sebastião, no Distrito Federal. Também, né, faz a Política Nacional de Saúde Bucal, dá atendimento à população, faz as atividades de prevenção, de promoção da saúde, né, fundamental para a política acontecer. A Maria Rosilene, que é uma SB lá da Unidade Básica de Saúde do São José, no Jardim Felicidade, aqui ela estava trabalhando na SB Brasil, ela também é fundamental para que essa política pública aconteça. Todas as nossas equipes técnicas, os nossos profissionais técnicos são fundamentais. Aqui é a Kélvia, a secretária da Coordenação Geral de Saúde Bucal, que é fundamental, representando aqui todo o pessoal administrativo, os outros profissionais da Unidade Básica de Saúde, outro CEL, todos eles também fazem a Política Nacional de Saúde Bucal. Esse é o Dr. Macaíba, ele é o coordenador estadual de saúde bucal há mais tempo no cargo, ele está há 14 anos como coordenador saúde bucal no estado da Paraíba. Aqui ele está representando a gestão, né? Nós somos gestores e que também fazemos essa política acontecer. Essa é a professora Efigênia Ferreira. Infelizmente, ela nos deixou, né, no início do mês. Ela era coordenadora, né, da terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, o SB Brasil, que está acontecendo este ano, que eu vou falar um pouco mais para vocês sobre ele. E ela, aqui, além de fazer homenagem à professora Efigênia, que foi uma figura brilhante, sanitarista, né, lutou pela saúde pública e pela odontologia no SUS, e estava até o último dia de vida trabalhando na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. Então, aqui fica a minha homenagem a ela, e ela representa a academia, que é fundamental para a gente fazer
política pública de qualidade, a gente tem evidência científica, tem estudos, tem embasamento para fazer a política. E todo mundo que está aqui assistindo é protagonista dessa política nacional de saúde bucal do Brasil Sorridente. Todo mundo contribui. Como eu disse no começo, eu estou no papel que muito me honra de ser o coordenador geral no Ministério da Saúde, e eu tenho uma responsabilidade, né, de tocar essa política no âmbito do Ministério, mas ela só se concretiza quando o cidadão recebe o atendimento, recebe a água fluoretada em casa, recebe as ações de prevenção e promoção nas escolas, recebe a prótese dentária, recebe um tratamento de canal no céu. Então, quem está na ponta, quem está entregando esses serviços, é muito mais importante, né? Porque são eles que concretizam o que está desenhado na Política Nacional de Saúde Bucal. Então, eu já agradeço a todos vocês que estão nos municípios, coordenadores municipais, dentistas de unidade básica de saúde, ASBs e TSBs, nos CELS, nas UBSs, vocês são fundamentais. E a função, né, da Coordenação Geral de Saúde Bucal é monitorar, articular, planejar e criar dentro da Política Nacional de Saúde Bucal, né, no âmbito nacional, e fazer a interlocução dessa política com outras políticas de saúde. Aqui tem uma história, né, do Brasil Sorridente, da Política Nacional de Saúde Bucal, com vários elementos que aconteceram até antes do SUS, né? A nossa primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal aconteceu em 1986, ela é pré-SUS, e vários elementos aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas o mais importante de mencionar aqui é que a nossa atual Política Nacional de Saúde Bucal é um documento de 2004, né? Ele foi formulado com base nos dados epidemiológicos do SB 2000, que foi entregue em 2003, e é fruto de muita luta, né, de muita gente. Então, essa política ela é construída a várias mãos e ela é fruto do esforço de muitas pessoas. Seria injusto citar um nome porque é uma política muito plural e que continua acontecendo e crescendo. E aqui alguns exemplos, né, de como essa política sai do papel e se concretiza, né? Então, essas são notícias, eu digitei saúde bucal no Google, lá no Google Notícias, e apareceram essas aqui, né? Então, quando a população recebe flúor na água de abastecimento, quando recebe mais atendimento odontológico, quando é entregue uma prótese para uma paciente, quando tem dentista no hospital, na UTI, atuando para reduzir risco de morte durante a internação, nos levantamentos epidemiológicos, nas atividades de higiene bucal nas escolas, é tudo fruto do que foi desenhado nessa política nacional de saúde bucal, que tanto nos orgulha, né? Uma política que é exemplo para o mundo. Poucos países têm uma política pública de saúde bucal tão desenvolvida quanto a nossa. Mas eu vou voltar à Política Nacional de Saúde Bucal, mas agora também eu vou falar um pouquinho do contexto, porque para explicar o que está acontecendo, a gente também precisa entender um pouco do contexto onde a gente está inserido. A nossa Política Nacional de Saúde Bucal faz parte de um sistema, né, do Sistema Único de Saúde, do SUS, e está inserido no nosso país, Brasil, que tem as suas características, tem as suas fortalezas e tem as suas dificuldades. É importante a gente entender isso para entender também os entraves, as dificuldades que a gente tem dentro da nossa política. Os sistemas de saúde, eles são construídos e eles são resultado, né, de situações, né? Eles são conjunturais, porque qualquer sistema de saúde,
ele vai ser tema de negociações, conflitos, vai ter oportunidades, ameaças, em algum momento ele vai estar mais forte, em outro momento ele vai estar mais fraco, porque tudo afeta o sistema de saúde. E aqui a gente tem um dado que começa a gente fazer uma reflexão, né, sobre em que situação está o nosso sistema de saúde hoje. A gente tem um sistema que é público, universal, gratuito, deve atender 100% da população brasileira. Mas quando a gente olha quanto que a gente gasta com saúde, né, quanto o país gasta com saúde, aqui a gente pode ver onde está o Brasil numa escala de países quanto ao gasto público, né? E lembrando que nem todos esses países, ou a maioria deles, não tem um sistema público universal, né, como o nosso. Aqui a gente vê, a gente gasta 3,8% do nosso PIB, Produto Interno Bruto, com a saúde pública. E gastamos 5% do PIB com a saúde privada, né? A gente fica em segundo lugar no ranking do gasto privado de saúde. É o que a gente paga, seja uma consulta direta ou um plano de saúde. E isso já mostra uma situação, no mínimo, estranha, né? Um país que tem um sistema público universal gasta mais com saúde privada do que com a saúde pública. Aqui é um estudo da Organização Pan-Americana da Saúde que calculou, seguindo as políticas atuais, no caso, esse estudo ele olhou para a situação em 2017 e a OMS recomenda que os países gastem pelo menos 6% do seu produto interno bruto com saúde pública. E aí esse estudo olhou em quanto tempo os países das Américas levariam para chegar nesses 6% do PIB se eles mantivessem os atuais gastos com saúde e as políticas de financiamento da saúde. E aí a gente tem o Brasil lá que alcançaria essa meta entre 2030 e 2100. Mas esse estudo ele foi feito antes do teto de gastos, da emenda constitucional que limitou o nosso gasto em saúde por 20 anos. Então, o que eu posso dizer para vocês é que na atual política a gente alcançaria os 6% do PIB mais perto de 2100 do que de 2030. E por que isso é importante? Nosso sistema público de saúde ele é muito importante, principalmente num país que é muito desigual. Aqui tem dois dados que eu me choquei quando eu tive acesso a esses dados, né? Eu trago aqui para vocês, que são dois dados que mostram a profunda desigualdade que nós temos no nosso país. Aqui, o primeiro mostra quanto por cento da riqueza toda do país está concentrada em 1% da população. Então, a gente tem o Brasil ali, 1% da população brasileira concentra quase 48% de toda a riqueza, de todo o dinheiro que existe no país. E no gráfico do lado, vocês podem ver quanto tempo eles calcularam uma média de quanto tempo uma família pobre ascenderia socialmente em cada um desses países. Ou seja, uma família que nasce com baixa renda no Brasil, quanto tempo ela levaria para alcançar a renda média do Brasil? E aqui a média foi de 9 gerações. Ou seja, alguém que nasce pobre, 9 gerações descendentes depois, essa pessoa teria a renda média do Brasil. Para vocês verem que isso são dados macro, mas vocês veem as desigualdades que a gente tem no país todos os dias, né? No bairro que está a unidade básica de saúde de vocês, né? Vocês veem na rua, a gente vê no semáforo, a gente vê em todos os lugares, né? Como a desigualdade nos afeta. Aqui é um outro recorte, né, do mês passado, né? A gente voltou a ter risco de fome alto no país, né? Mostrando que a gente é um país muito
desigual e que tem uma população com extrema necessidade. Isso é importante pensar nisso, porque o sistema de saúde como o nosso, ele é o que os estudiosos chamam de amortecedor de desigualdade, né? Ele não vai impedir que a pessoa seja pobre, mas ele vai amenizar o sistema de saúde público ameniza, né? Aquela pessoa ao menos tem acesso a um sistema de saúde, ela não precisa pagar por isso e empobrecer mais ainda porque ela tem que pagar uma consulta médica, uma cirurgia. Então, e a gente tem estudos que comprovam que o nosso sistema de saúde que é baseado na atenção primária à saúde, isso também é importante lembrar, o SUS, ele é baseado na atenção primária, tem estratégias de saúde da família, as equipes, que garantem o primeiro atendimento a essa população que não tem. Essas estratégias, quando combinadas com outras políticas sociais, elas têm efeitos potencializados, né? Esse aqui é um estudo mostrando que quando a gente associa lugares que têm alta cobertura da estratégia de saúde da família com programas de transferência de renda, como era o Bolsa Família, no caso que esse estudo de 2017 avaliou, nesses lugares teve maior redução de mortalidade, maior redução de internações preveníveis e maior redução das desigualdades de saúde. E aí, essa é uma frase do Dr. Tedros, que é o diretor da OMS, que diz: a atenção primária à saúde é o lugar onde a batalha pela saúde humana se ganha ou se perde. Por isso é tão importante a gente ter um sistema focado na atenção primária, porque ele é mais custo-efetivo, né? Ele custa menos você organizar um sistema baseado na atenção primária, né? E ele consegue suprir melhor as demandas de saúde da população. E aí, voltando um pouco para o nosso tema da saúde bucal, né? Qual que é o nosso cenário na saúde bucal? A gente tem aqui os dados mais atuais, que é da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, onde 49,4% da população tinha consultado dentista no último ano, né? Porém, isso é desigual. A região norte e nordeste tem menor proporção, 40% e 43%. As pessoas com mais de 60 anos também reduz, e as pessoas com renda menor que um quarto do salário mínimo, apenas 36% tinham consultado um dentista nos últimos 12 meses. Então, a diferença entre as pessoas ricas e as pessoas pobres, o acesso a um dentista é de quase 40 pontos percentuais. A gente tem vários dados aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes para não tomar muito tempo, mas depois eu vou enviar essa apresentação e para quem quiser, e peço para o pessoal da SES Tocantins enviar para quem tiver interesse. Tem vários dados aqui mostrando, né, que a gente tem um acesso ainda muito desigual, né, insumos, higiene bucal, enfim. Mas eu vou chamar a atenção para o último dado que está na última linha, que é o acesso à saúde bucal nos últimos 12 meses. 75% das pessoas que acessaram na rede privada e só 25% nos serviços públicos de saúde. Esse dado depois eu vou comparar com outro dado que eu vou mostrar para vocês. E a gente ainda tem a situação agravada pela pandemia. A gente tem, todo mundo sabe, né? Nós vamos entrar em detalhes aqui da pandemia, passou por um período muito difícil, a odontologia sofreu muito, a saúde bucal sofreu demais, porque a gente não podia atender, não sabia como o vírus se comportava, estava lidando, não tinha vacina. Muitos foram atuar na linha de frente, no enfrentamento da pandemia, foram ajudar na vacinação, na testagem, triagem de pacientes, enfim. Isso fez com que a gente tivesse uma queda em todos os números que a gente tem de atendimento odontológico. Uma queda brusca em 2020, uma recuperação em 2021, mas que ainda não alcançou o nível do que a gente atendia em 2019. Isso se reflete para os atendimentos da atenção primária, atendimento de atividade coletiva, que foi praticamente a zero, né, nesse período da pandemia, atendimento de TEL, número
número de próteses dentárias entregues, todos os atendimentos tiveram o mesmo comportamento, que represou ainda mais o acesso da população à saúde bucal. Quando o Brasil Sorridente foi criado, lá em 2004, o principal problema que foi identificado era acesso, né? As pessoas não tinham acesso a um dentista, não tinham acesso à saúde bucal. Então, todo o investimento, toda a estrutura foi pensada para levar acesso às pessoas. Mas 18 anos depois, né, porque está completando 18 anos, a gente ainda tem um problema de acesso. Por mais que a gente tenha expandido, eu vou mostrar os números para vocês, a gente ainda não consegue atingir e chegar em todo mundo que precisa. E aqui eu resumi alguns desafios, eu não vou focar tanto aqui, porque eu vou falar mais deles em detalhes durante a apresentação. Mas o que eu queria, né, trazer com esse monte de dado de contexto é o e agora. Diante, né, disso tudo, a gente tem uma política muito bem desenhada, né, no papel, mas a gente tem esse contexto, né, super difícil, um país que com extrema desigualdade, e a pandemia agravou essas desigualdades, uma situação fiscal, né, de situação dinheiro ruim e enormes necessidades de saúde bucal da população. Alguém? Bom, e aí o e agora pergunta, né? Eu não pretendo responder essa pergunta só, com a ajuda de vocês, para a gente responder no final. Eu vou apontar alguns caminhos, né, que a gente acredita que a própria Política Nacional de Saúde Bucal nos aponta, mas a gente tem que responder juntos, né, a essa pergunta. Aqui, esse é um documento que eu tive acesso, no Ministério da Saúde teve acesso no começo do ano, que é uma proposta da Organização Mundial da Saúde para fortalecer a saúde bucal nos países do mundo. E esse documento traz algumas dimensões, né, alguns objetivos estratégicos. E é bastante interessante, porque se a gente olha para esses objetivos estratégicos, todos eles já estão contemplados. Esse documento da OMS é desse ano. E todos os objetivos estratégicos que eles propõem aos países já estão contemplados na nossa Política Nacional de Saúde Bucal de 2004. Né, o que comprova para vocês que nós somos exemplos, né, de uma política nacional de saúde bucal bem desenhada, bem integrada ao sistema de saúde. E o nosso desafio é tirar o documento do papel e garantir que todas aquelas ações que foram pensadas ali realmente aconteçam na prática e para toda a população. Esse é um desafio inegável que a gente ainda não superou, mas a gente tem uma base, né, para trabalhar e para se apoiar. E aí vou falar, né, também um pouco de quantos somos, né, e onde estamos. Somos, nesse Brasil Sorridente, quase 66 mil cirurgiões dentistas. A grande maioria, 63%, está na atenção primária, nas equipes de saúde bucal, da estratégia de saúde da família. Nós temos dentistas nos hospitais, na atenção especializada, são 15%, e em outras, na gestão e em outros lugares. E também somos mais quase 66 mil profissionais de nível técnico em saúde bucal. Então, aqui, a grande maioria, quase 30 mil, são auxiliares de saúde bucal, da estratégia de saúde da família, mas temos aí também auxiliares de saúde bucal em outros locais, temos os técnicos em saúde bucal da estratégia de saúde da família, mais de 6 mil, os protéticos, técnico em saúde bucal e auxiliar de prótese dentária. São as categorias que estão
tão importantes, né? Na nossa política, é trabalho em equipe. Nós somos uma equipe de saúde, não é só o dentista que faz a política dentista, auxiliar em saúde bucal, com técnico de saúde bucal. Isso é muito importante para a gente potencializar o trabalho dos técnicos e dos auxiliares. Aqui, mais ou menos, como a gente está organizado, né? Rede de saúde bucal. Somos 32 mil equipes de saúde bucal, 1.100 equipes de saúde bucal carborária diferenciadas, temos 198 unidades odontológicas móveis, 1.187 CELs, 3.241 laboratórios de prótese dentária e 80 hospitais credenciados para referência a pacientes com necessidades especiais de odontologia. Essa é a rede de saúde bucal que nós temos no país hoje. Nós conseguimos construir isso em 18 anos, tivemos um crescimento expressivo nos 10 primeiros anos da política, e é uma rede importante, somos mais de 30 mil profissionais, né, no SUS. O SUS é o maior empregador da odontologia hoje, mas ainda é insuficiente para atender a todas as necessidades da nossa população. E focando aqui, né, no processo de trabalho das equipes de saúde bucal, esse slide ele mostra, né, quais são os princípios, como é que as equipes de saúde bucal trabalham. Né? Trabalham no território, nós não fazemos trabalho clínico individual. Faz um diagnóstico e trabalha a saúde bucal de um território, de uma comunidade, de uma população adscrita, que é aquela população que a equipe cuida. E ela faz esse trabalho em equipe, trabalho multidisciplinar com os outros profissionais da unidade de saúde, planejamento, ações intersetoriais envolvendo outros setores para além do setor saúde, uma clínica ampliada e o foco de atuação, como falei, centrado no território, família e comunidade, seguindo os princípios do SUS. É sempre importante a gente lembrar disso quando a gente fala de uma equipe de saúde bucal, da estratégia de saúde da família. Ela não está vinculada à estratégia de saúde da família à toa. Ela faz parte da saúde da família. Ela tem que trabalhar em conjunto. E a gente sabe o quanto é difícil trabalhar em conjunto. Eu já fui dentista da estratégia da família, lá em Campinas, que é um município que tem história na atenção primária, e mesmo lá era difícil para eu me integrar com a equipe e o resto da unidade, mas é necessário, senão a gente não consegue fazer um trabalho de qualidade. E por que a gente acredita, né, e a política optou por integrar a saúde bucal à atenção primária? Porque a gente tem evidências de que funciona, né, e que a gente é mais efetivo e trabalha melhor se a gente está integrado à atenção primária, cuidando das demandas de uma população no território. Esse aqui é só um exemplo de vários estudos que a gente tem, mostrando aqui que a saúde odontológica de idosos, onde tem mais cobertura de equipes de saúde bucal, eles têm né, a saúde odontológica melhorada conforme a cobertura de saúde bucal amplia. Então, a gente tem vários outros estudos mostrando outros. Eu trouxe esse aqui só como exemplo, porque a gente acredita em política pública baseada em evidência, né? E a gente tem evidência de que a estratégia de saúde da família, as equipes de saúde bucal funcionam e elas garantem mais saúde bucal à população. E aí a gente, né, durante esse ano, desenvolveu alguns trabalhos para reforçar, né, o apoio às ações, né? Então, no eixo de promoção e prevenção da saúde bucal, que é tão importante, que acontece lá no território, que a gente praticamente não fez, né, durante o ano da pandemia. Então, é importantíssimo que a gente retome. A gente lançou 2 cadernos do Programa Saúde da Escola sobre promoção da saúde bucal, fizemos materiais de educação em saúde,
Estamos retomando a agenda da fluoretação, né? A gente sabe, a gente precisa falar de fluoretação das águas. Se a gente, nós, profissionais de saúde bucal, não falarmos disso, quem vai falar? Né? E a gente sabe que é importante, protege, tem evidência, não tem nenhum prejuízo à saúde de ninguém. Então, é importante que a gente reforce isso, embora seja uma lei desde a década de 70, a gente ainda tem muitos municípios no país que não têm fluoretação nas águas de abastecimento público. E fazemos a comunicação sobre prevenção em todas as mídias do Ministério da Saúde, tentamos potencializar isso, porque a população precisa receber informações de prevenção e promoção da saúde. Aqui os cadernos que eu falei para vocês, novos cadernos que a gente tem do Programa Saúde na Escola. A gente também realizou algumas lives, vocês podem acessar no canal do DataSUS no YouTube. Depois essa apresentação vai ficar com vocês, né? Vocês vão poder olhar e retomar esses links. Quem tiver interesse, né, em ver como fazer tratamento odontológico individual no programa de saúde da escola, como organizar as ações, enfim, esse material está bem atualizado para um cenário aí pós-pandemia. Nós também estamos querendo reforçar a prática, né, da atenção à saúde bucal e a resolutividade da atenção primária à saúde. A gente sabe que a gente ainda tem um problema de acesso, né? Nós temos 32 mil equipes de saúde bucal, garantindo cobertura para mais ou menos 40% da população. Mas a gente sabe que a gente precisa ampliar o acesso, mas a gente também precisa melhorar a nossa resolutividade na atenção primária. Os nossos usuários, cidadãos que acessam, eles precisam cada vez mais ter a maior parte dos seus problemas resolvidos ali pela equipe de saúde bucal. E para ajudar as equipes nisso, a gente está fazendo 22 diretrizes clínicas em parceria com o Global Observatory for Dental Care, que aqui no Brasil é representado pela Universidade Federal de Pelotas, e a gente está produzindo essas diretrizes para aprimorar a prática clínica dos dentistas das equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família. Essas diretrizes passam por um processo bastante rigoroso, né? Então, a gente definiu temas que a gente considera que são importantes da atenção primária, né? O GODEC nos ajuda na definição das questões de pesquisa e, de acordo com esses temas, formulado um painel de especialistas que vão levantar, né, a sistematização da melhor evidência científica disponível sobre aquele tema, como fazer o tratamento, o atendimento, enfim, em determinado tema, e vão, seguindo toda uma metodologia, vão definir recomendações para os dentistas fazerem na atenção primária. Esse documento vai para uma consulta pública, então todos vocês podem participar, a gente já fez várias consultas públicas, e depois a gente publica o documento final das diretrizes com as recomendações para o dentista. E a gente publica uma versão completa e uma versão espécie de guia de bolso, uma versão reduzida, porque a gente sabe que o profissional da atenção primária tem uma agenda super cheia, tem muitas demandas, ele às vezes tem dificuldade para consultar o material mais extenso, ele está com uma dúvida que ele precisa tirar rapidamente, então vai ter um material com 2, 3 páginas, ele vai ter toda a informação, a maior parte, a informação mais importante ali para acessar e para ele tirar a dúvida. E aqui são os temas que a gente vai trabalhar dentro do curso, né, de vida de uma pessoa, né? Então a gente elencou 21 diretrizes que vão ter, né, a evidência científica disponível para trabalhar esses temas. Então, vocês podem ver que tem desde higiene bucal na infância, tem como fazer um tratamento com roupa, tem lá tratamento de DTM, enfim, várias situações que podem acontecer e que podem ser resolvidas na atenção primária. Eu já vou
pular diretamente para algo que a gente falou muito nesse ano, com certeza vocês ouviram falar, né, que é o pré-natal odontológico, porque essa é a nossa primeira diretriz. A primeira diretriz que foi entregue é a do pré-natal odontológico, que foi algo que a gente focou bastante nesse ano. A gente teve resultados, né? Aqui eu mostro para vocês que nós saímos de 19% de gestantes que recebiam atendimento odontológico faziam pelo menos uma consulta odontológica durante a gestação, para 51% agora no segundo quadrimestre de 2022. Foi bastante importante, né? Uma conquista aí de todos os municípios que se empenharam e lutaram para melhorar essa cobertura de atendimento odontológico à gestante. Esse é um dos indicadores da atual política de financiamento primária, né, o Brasil, e a gente deu bastante foco nele porque a gente também considera que é importante, é bastante importante a gente garantir que a gestante tenha um pré-natal odontológico realizado junto ao seu pré-natal. Então, preconizado é que todas tenham, né, 100%, mas a meta para 2022 é de 60%. E a gente produziu alguns materiais, né, para apoiar as equipes, o folder para gestante, mas a diretriz que eu falei para vocês. Né? A gente tem essa diretriz mostrando o quanto esse atendimento é seguro, como fazer, desde técnicas de como posicionar a gestante na cadeira, que quantidade de fármaco utilizar, enfim, o que fazer. É um material bastante robusto que tem uma versão resumida, com as principais informações ali num guia de bolso. Todos vocês podem acessar esse material, mas o principal, né, do pré-natal odontológico, eu sei que vocês sabem melhor do que eu, é garantir que a gestante siga, né, ao dentista. E isso a gente só faz trabalhando a equipe junto com a equipe da Unidade Básica de Saúde, junto com o enfermeiro, junto com o médico, junto com a CS, né, que vai organizar o fluxo e que vai, muitas vezes, convencer a gestante que tem medo do dentista e para que a gente consiga atendê-la e melhorar a cobertura. A gente também produziu nesse ano um manual de teleodontologia, que virou uma realidade, né, durante a pandemia. A gente reuniu, em parceria com a USP, toda a legislação embasadora, as ferramentas disponíveis, como fazer, porque é uma ferramenta a mais para a gente dar mais acesso à população, para a gente comunicar melhor com a população e para a gente também desafogar, muitas vezes, o consultório com demandas que podem ser resolvidas de forma mais simples e com a ajuda das ferramentas tecnológicas. Também fizemos a nova versão do Prontuário Eletrônico do Cidadão, que está um pouco mais completo, que permite funções na área de saúde bucal, e garantimos um Prontuário Eletrônico do Cidadão para os centros de especialidades odontológicas, incluindo recurso financeiro, né? A gente liberou 20 milhões de reais para informatização dos compras de equipamentos e informatização dos centros de especialidades odontológicas para que eles possam colocar o prontuário eletrônico e fazer a integração também das informações com a atenção primária. E aí vou falar da ação que eu considero a mais importante neste ano, que é o SB Brasil. O SB Brasil é o levantamento epidemiológico, a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que acontece mais ou menos a cada 10 anos, era para ter acontecido em 2020, infelizmente, né, pela pandemia, não tivemos como fazer e estamos realizando agora em 2022. Tem sido bastante desafiador, né, porque a gente não contava com a taxa de recusa da população que a gente está vendo, está experimentando, né, durante essa pesquisa. A gente propôs examinar 50 mil pessoas em 422 municípios para ter o retrato da saúde bucal do Brasil, né, e de todos os estados, né, porque em todos os estados a gente também tem o retrato da saúde bucal daquele estado. Para isso a gente tem que examinar muita gente e são muitas dificuldades, né, para fazer isso, mas a gente está vencendo e eu acredito que a gente vai conseguir. É
promessa, né, a gente já está com o evento marcado para entregar os resultados preliminares do SB Brasil no dia 13 de dezembro. Então, a gente não vai ter relatório completo ainda, mas a gente já vai ter os resultados principais, os resultados preliminares. Isso é fundamental para a gente traçar a correção de rumo na nossa política pública. Aqui, né, explicando quantas pessoas estão envolvidas aí, o tamanho da amostra, mas o mais importante é dizer, né, que a gente está realizando essa pesquisa em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, a qual eu agradeço muito por fazer, nesse ambiente super desafiador, pós-pandemia, com toda essa dificuldade, a gente tem trabalhado muito juntos. E aqui um pouco do recorte de vocês, aqui ou aí, né, no Tocantins, são 16 municípios, né, que foram sorteados na amostra para participar do SB Brasil. Esses que estão em negrito já terminaram a pesquisa, né, já concluíram a fase de exames. Então, quero agradecer, e vou citar um por um, agradecer nominalmente a equipe, coordenadores de saúde bucal, os dentistas, SB, né, ACS, todo mundo que trabalhou no SB aí em Aragominas, Araguaína, Araguatins, Rolândia, Colinas, Janópolis, Famoso do Araguaia, Jurupi, Itapiratins, Paraíso, Cunhas e Porto Nacional. E feitos outros municípios aí vão fazendo esforço máximo para terminar, para a gente poder também entregar o retrato da saúde bucal de Tocantins. Para isso, a gente precisa completar a amostra para que a gente possa ter o recorte estadual de vocês. Peço aí que os municípios coloquem para nos ajudar a gente poder entregar os resultados da pesquisa. E, por último, mas não menos importante, eu queria falar para vocês, aí, responder as perguntas, mas o quanto é importante a gente colocar a política de saúde bucal na agenda. Porque tudo isso que eu coloquei para vocês necessita de investimento. E a gente tem uma conjuntura extremamente difícil, né, no SUS, no financiamento da saúde como um todo. Eu mostrei para vocês, né, alguns dados lá no começo do contexto que mostram o quanto a nossa saúde pública ela é subfinanciada. E isso impacta todas as políticas. Teria por que ser diferente com a nossa política nacional. A gente tem um quadro hoje de desfinanciamento, né? Porque o Ministério da Saúde não conseguiu acompanhar e atualizar os seus valores de investimento conforme a inflação subiu e conforme as necessidades, né? Hoje, eu como coordenador geral de saúde bucal, tenho ciência e coloco isso em todos os âmbitos que eu participo aqui de reuniões de discussão do orçamento, que a gente precisa ampliar o orçamento federal da Política Nacional de Saúde. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho e sem ampliar o orçamento da saúde como um todo. Por isso que é importante a gente se colocar nos espaços onde o orçamento é decidido, onde quais políticas vão ser priorizadas são decididas, né? E aí já faço uma provocação para vocês, né? Quanto a gente costuma, nós, dentistas, nós, da saúde bucal, costumamos falar muito entre nós. A gente fala muito para a gente. E a gente, às vezes, perde espaço porque a gente não participa de espaços mais coletivos, mais abertos, onde estão outras pessoas, outros profissionais de saúde, os gestores, a participação social, enfim. E aí pergunto para vocês, quantos de vocês participam dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos locais de saúde, de audiências públicas nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa? Isso é super importante, é fundamental, porque são nesses lugares que são definidas as prioridades de onde vai ser colocado o orçamento. E é bastante, a gente precisa colocar a nossa política nacional na agenda
para que ela cresça, continue crescendo e para que ela tenha o recurso necessário para fazer mais. A gente sabe que a gente precisa fazer mais, a gente precisa de recursos para isso, então a gente precisa ser valorizado, tem que ganhar mais, só que a gente só vai conseguir isso se a gente lutar para ter mais recursos, tanto para a saúde como um todo, lutar na luta coletiva e lutar na nossa luta setorial. Por isso que eu tento colocar o Brasil Sorridente em tudo que é possível. Né? Sempre que me chamam para falar em algum lugar, dar uma entrevista, a gente tenta pautar as ações de saúde bucal nas mídias sociais do Ministério da Saúde o tempo inteiro, produzir esses vídeos, esses materiais. A gente está lá no aplicativo Conect SUS, se vocês olharem aí, no mesmo aplicativo que vocês pegam o comprovante da vacina, se vocês olharem, tem uma abinha lá com um dentinho, onde vocês conseguem achar as equipes de saúde bucal mais próximas de onde vocês estão, geolocalizando. Isso parece uma bobagem, mas isso mostra que a saúde bucal existe, que ela está ali. E é incrível, mas a gente tem 18 anos de política e uma boa parte da população às vezes, ainda não sabe que tem dentista no SUS e que eles têm direito à saúde bucal. E a gente precisa ganhar a população também. Precisa lutar junto com a gente pela saúde bucal, porque eles são tão protagonistas quanto nós. Aqui também, para finalizar, esse é o passo a passo da Política Nacional de Saúde Bucal. Eu não fiz uma apresentação tão focada para a gestão, mas aqui vocês podem achar aí de forma atualizada todas as informações de como solicitar recursos, quais são as políticas, o passo a passo de como fazer, está tudo nesse material. E com isso eu encerro essa parte, né, da apresentação. Agradeço, tentei falar, mas eu sempre acabo falando demais, mas acho que a gente ainda vai ter um tempo aí razoável para responder as perguntas e fazer umas trocas. Eu queria realmente que fosse um diálogo que vocês disseram, porque a gente só melhora ouvindo quem está na ponta, concretizando e fazendo a política acontecer de verdade. Então, muito obrigado pela atenção de todos e devolvo a palavra aí ao Varrone para seguir com a dinâmica aqui do... Obrigado, Wellington. Eu até anotei alguns tópicos aqui, Wellington. Tem alguns comentários que eu vou passar para você já, para a gente discutir isso aí, mas eu anotei a questão do SB Brasil, que você falou, realmente é bastante importante. Hoje pela manhã, antes de estar aqui, inclusive, eu tive uma pequena reunião com a coordenadora de saúde bucal aqui de Palmas, que foi minha aluna da faculdade, inclusive, né? E é muito prestativa, mas realmente são dificuldades que nós estamos encontrando aqui. Eu conversei com a professora Núbia essa semana, então nós vamos ter, hoje ainda, nós vamos tentar já dar uma arrumada, que são só alguns setores censitários que estão com problema. E os outros municípios vamos tentar aí na semana que vem também. Mas realmente eu acho que tanto o colega dentista quanto a população não conseguiu entender a importância do SB Brasil, porque a gente tem que saber o que está acontecendo, como é que a gente vai tomar decisões, como é que nós vamos mudar diretrizes ou manter as diretrizes, né? Se a gente não tem um feedback, se a gente não tem uma resposta, não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, realmente é bastante importante nesse sentido. O outro ponto que você colocou que é bastante importante é o trabalhar em equipe. A gente vê aqui isso também, eu vejo acompanhando aqui nesses poucos anos que eu estou na gestão, mas uma parte é o colega dentista, o cirurgião dentista, achar que a equipe de saúde bucal é ele e a ASB, né? É o ele e TSB, né? Quando na verdade é muito mais que isso. E, paralelo a isso, também tem a ligação com a ACS, que é de extrema importância, mas que também, em alguns casos, e eu ouço muito relato, o cirurgião dentista acha que não tem que ter essa proximidade, e em alguns casos a ACS também acha isso.
Ela falou, não, eu não faço parte de saúde bucal, né? Minha parceria é outra, né? E acaba atrapalhando. E nós temos relatos tanto de insucesso, né, quanto de sucesso. Tem um colega que trabalha com a gente, o Adriano, hoje ele está só na gestão, mas ele conta também da dificuldade quando ele estava no UBS e como ele conseguiu proximidade com os ACS e como mudou totalmente o serviço dele na UBS que ele trabalhava, né? Então, é bastante importante a gente ter essa ligação, né? A gente falar a mesma língua, né? Você falou da participação do cirurgião dentista na gestão. Eu ouço muito, há bastante tempo, que nós precisamos de cirurgiões dentistas na Assembleia, nas câmaras de vereadores, na gestão. Precisamos, é verdade, né? Mas nós precisamos dos dentistas que participam realmente, como você falou, das decisões, né? Nós temos uma colega, ela não se identificou, mas eu acho que isso aqui vem bem ao encontro do que nós estamos falando aqui agora. Ela ou ele, eu não sei exatamente. Ela fala assim, é muito importante mesmo, mas quando o município não nos dá condição básica de trabalho, é complicado. Sou exemplo de 60 dias sem material para fazer o básico para o paciente, e aí fica difícil. Realmente, é isso, é um exemplo claro. O SUS é tripartite, né? Então, a gente não adianta nada a gente ter uma política no governo federal, estadual e o municipal não dá suporte, né? E aí vem ao encontro disso que você falou. Quantas vezes a gente participa de reuniões de Conselho Estadual de Saúde, de reuniões das diretrizes da gestão? A gente precisa estar ali para a gente, não é brigar, é argumentar sobre e não são nossos direitos, são os direitos da população, né? Então, é uma coisa muito mais ampla do que ter um dentista como deputado, como vereador ou algo assim. É bastante importante essa sua fala. E eu queria aproveitar para fazer duas propagandas, mas propagandas boas. Uma na questão da gestante, que eu sempre comentei, e a gente vê isso acontecer, é uma quebra de paradigma. Até bem pouco tempo, do ponto de vista de ciência, não se podia mexer com gestante, né? Gestante, nada podia. E a gente, com a educação, a gente viu, né, com a melhoria da ciência, a gente viu que não é assim. Mas a gente tem ainda, tanto por parte da população, o medo, né, quanto por parte de alguns colegas, que preferem não correr riscos, entre aspas, né? E aí a gente perde um pouco, mas eu acho que esse indicador do Previne Brasil, que é a questão do pré-natal odontológico, eu acho que deu uma visibilidade bastante boa para a importância disso. E aí, então, a propaganda que eu disse que ia fazer, se eu falar errado, por favor, alguém me corrija, mas, se não me engano, foi Santa Fé, aqui, o município nosso aqui, eles fizeram uma ação que parece bobagem, mas que mudou tudo lá. Eles têm o equipamento de ultrassom para fazer na gestante, e do lado tem o consultório odontológico. E a gestante vai lá para fazer o ultrassom, inclusive e principalmente para saber o sexo do bebê, né? E só que ele só é comunicado, ela, né, só recebe essa informação pela equipe de saúde bucal. E quando ela está na equipe de saúde bucal, ela está sendo atendida, Santa Fé fez umas caixinhas bonitinhas, e que quando abre a caixinha, tem lá um bebezinho, azul ou rosa, né? Eu estive com a secretária recentemente, ela falou, olha, R$5, uma caixinha desse jeitinho que a gente fez. E eles aumentaram o indicador deles muito, né? E mais do que aumentar o indicador, né? Eles levaram a gestante ao atendimento.
que é o mais importante, óbvio. Então, é muito bacana esse trabalho, é um trabalho de pensar fora da caixinha e fazer essas coisas diferentes, né? E a outra propaganda que eu vou fazer, que também é uma coisa boa, a ABO Nacional tem um programa chamado Um Sorriso do Tamanho do Brasil. Aqui no Tocantins, nós fizemos o ano passado, em parceria com eles, muitas ações, que eles nos enviaram uns kits de higiene. Não é a distribuição de kit, isso faz parte, né, mas é muito mais do que isso, é questão de educação mesmo para as crianças, e hoje o Sorriso do Tamanho do Brasil já tem mais de 1 milhão de crianças que foram beneficiadas com isso, né, mais diversas ações que foram feitas no Brasil inteiro. Então, a propaganda é para que os profissionais procurem aí nas redes sociais, tem no Instagram, tem o Sorriso do Tamanho do Brasil, e procurem aí se engajar nisso aí também, né? Já é um programa consolidado e bastante grande, mas a tendência é estar bastante maior. Nós tivemos uma reunião, eu fui convidado a participar de uma reunião essa semana, conversando sobre isso, certamente, ao longo desses próximos anos, vai ter um crescimento bastante grande desse programa. E é um programa onde todo mundo ganha, né? Porque a gente atrai a população, a gente atrai essas crianças e certamente aumenta lá a nossa efetividade, né? Nós tivemos uma pergunta aqui de uma colega, a Charlene, que ela perguntou se há previsão de atualização das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal e o que você identifica como estratégico para atualizar, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Eu vou fazer alguns comentários sobre a sua fala e depois estava tentando ler um pouco do chat também, e aí depois respondo a pergunta. Eu acho, começando pela questão do trabalho em equipe, né? A gente sabe o quanto é desafiador trabalhar em equipe. Infelizmente, nós não somos formados para trabalhar em equipe, não, na rede não foi formado para trabalhar em equipe, a gente tem enorme dificuldade, não tem as habilidades, e aí a gente vai aprendendo ali na prática. E é um pouco assim mesmo, assim, nunca é um trabalhar em equipe e organizar, nunca é um trabalho pronto, né? Eu, quando era dentista lá, tive a experiência de ser o primeiro dentista na unidade básica de saúde, e eu cheguei lá, eles tinham organizado de uma forma que até a recepção da saúde bucal era separada da recepção do resto da unidade, né? Como se fosse um anexo. E para mudar essa concepção, né, era todo dia, conversar, fazer o acolhimento junto, não tem por que ser separado, de convencer a CS, ensinar, fazer educação permanente. E no dia a dia que dava mais certo, tinha dia que não dava, mas era um trabalho de todo dia. Então, mas é da forma que eu acredito que tem que ser. E a gente tem que participar das ações dos outros também, né? Não dá para a gente só ficar querendo vender o nosso sem ajudar os outros, né? Então, é uma questão, e acho que o pré-natal odontológico, ele foi estratégico, né? Dar ênfase a ele, nessa primeira leva de indicadores do Previne, porque ele é um indicador que tinha peso 2, então ele era importante do ponto de vista do financiamento para a gestão, né? Então ela dava Estou ouvindo importância nada. e ao mesmo tempo é um indicador que só é possível ser alcançado se as equipes trabalharem e conversarem, né? A equipe de saúde da família com a equipe de saúde bucal, e tem que criar estratégias, e aí eu vi N estratégias diferentes, consulta compartilhada na mesma sala, dentista e médico, dentista e enfermeira, sensibilização das ACS para fazer a captação, enfim, N estratégias diferentes, e aí não tem uma estratégia melhor ou pior, que é a que funciona naquela unidade com aquela equipe.
né? Mas só funciona se todo mundo trabalhar em conjunto. E a gente precisa aprender e valorizar esse trabalho em equipe cada vez mais. E quanto... Deixa eu ver uma outra coisa pra falar também, que eu vi que vários comentários sobre, e você comentou também, doutor Varrone, sobre essa questão de não ter o material adequado, não ter infraestrutura e material de consumo para trabalhar, e realmente fazer saúde bucal tem material e equipamento é impossível, né? A gente quer que a atenção primária seja resolutiva, estamos fazendo todo um esforço para que a atenção primária seja resolutiva, mas como é que os profissionais estão bem formados do ponto de vista clínico? O Brasil forma bons profissionais, estão habilitados a fazer muita coisa e chega lá na unidade básica de saúde e se frustra porque não tem material para fazer o básico, né? Então, todo o conhecimento está ali, mas ele não aplica e não resolve o problema da população. A população fica chateada, porque acha que é culpa do dentista, enfim. É um problema crônico. E aí é um problema que a gente, para resolver o micro, né? Para resolver lá na ponta, dentro do consultório, ter tudo, a gente tem que resolver o macro. Sem a gente ter um orçamento adequado da saúde, do SUS, a gente não consegue pagar tudo. E aí, infelizmente, né, os gestores locais acabam fazendo escolhas. E aí a gente pode questionar se às vezes tem um gestor ou outro que poderia investir mais na saúde bucal no município e não investe. Isso é verdade, mas assim, eu não tenho como conhecer a fundo a realidade de 5.570 municípios. Mas eu acredito que, do ponto de vista macro, falta dinheiro para todo mundo. E que a gente precisa ampliar o financiamento para que chegue mais dinheiro também para a saúde bucal. E nós que somos profissionais do SUS, que vivemos na pele essa questão, a gente precisa falar sobre isso. Porque a gente não vai resolver o problema só resolvendo o nosso, não vai acontecer, né? A gente precisa resolver o problema da saúde como um todo, para ampliar o financiamento. E quanto à pergunta, como eu disse, desculpa, eu esqueci o nome da pessoa aqui. Charlene. Charlene. Então, Charlene, como eu disse na apresentação, o nosso documento das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal de 2004, ele é bastante completo. Mas é claro, né, ele é um documento que tem 18 anos. Eu acredito que ele precisa de algumas atualizações, né? Muita coisa mudou nesses 18 anos, tanto do ponto de vista da incorporação de novas tecnologias, né, de dinâmicas do processo de trabalho mesmo. Eu acho que os CELS, né, os Centros de Especialidades Odontológicas, a gente já tem estudos e elementos para aprimorar, né, o funcionamento deles, né? Eu acho que ele tem vários pontos que podem ser aprimorados. O meu intuito, né, no próximo ano, que é um ano, né, de nova gestão, enfim, é propor que a gente faça um processo de revisão dessas diretrizes e uma proposta, mas uma proposta dialogada, que a gente ouça academia, que a gente ouça gestores estaduais, gestores municipais, controle social, para fechar um documento de proposta de atualização da Política Nacional de Saúde Bucal. Acho que tem alguns pontos, mas eu acho que eu tenho só o meu ponto de vista, coordenação nacional. E para atualizar esse documento, assim como ele foi construído lá em 2003, ele foi construído a inúmeras mãos e ouvindo todo mundo, eu acho que para atualizar a gente tem que organizar uma metodologia para ouvir todo mundo novamente. Eu acho que o princípio é esse, né? A gente ouvir mesmo, né? Nós temos um comentário aqui da Lucivânia, que dá certo também para gestante, no mesmo dia da consulta com enfermeira, passa pela consulta odontológica. Está dando muito certo lá. Aliás, eu queria só fazer um comentário, que a Lucivânia é de Nova Olinda, que eu sei, e nós tivemos aqui o pessoal nosso que foi lá para fazer da ciência de monitoramento e avaliação,
e foi lá fazer uma visita para eles, e a Lucivânia comentou que não perde um sorrindo com o SUS. Fiquei muito feliz, viu, Lucivânia, de saber, porque isso anima nosso trabalho, né? A gente dá mais gás para a gente, né? E agradecer aqui a presença, eu vi a Tatiana, está aqui, a Tatiana Lafim, que é lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, a Fernanda, que está aqui também, e o ícone, né, da odontologia da saúde bucal, que é o Marcílio, o Macaíba, está aqui com a gente também. Ele participa sempre aqui com a gente, né? Aqui tem um comentário do Marcílio, justamente a questão do desfinanciamento que o Wellington aborda é primordial para a nossa política de saúde bucal. Precisamos mobilizar para conseguirmos efetivar o financiamento. Creio que uma maneira de iniciar seria solicitando pauta nos COSEMES dos nossos estados, né? Eu acho que é essa questão que vem ao encontro do que você acabou de falar. É para ser construído a várias mãos, né? E o COSEMES é um grande parceiro. Se tem alguma equipe de saúde bucal aqui dos estados que não tenham proximidade com o COSEMES, e mesmo os municípios aqui que não tenham proximidade, aproximem-se, porque o COSEMES é um grande e forte aliado. A gente precisa aproveitar essa parceria. Nós, lá da ADAP, nós já aprendemos aí que a gente é meio interdependente, né? E a gente sempre quer, toda vez que a gente tem aqui uma edição do Sorrindo com o SUS, uma das primeiras coisas que eu faço é ligar lá para o COSEMES, pedir a participação deles, pedir a ajuda deles, que é sempre muito importante, né? Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né, Wellington? O nosso trabalho não acaba nunca, né? A gente para quem estão perguntando aqui se vai ficar gravado, vai sim, vai ficar gravado. Eu vou até ver se eu coloco aqui o link da nossa conta lá no YouTube. A gente tem um link da Secretaria, da Diretoria de Atenção Primária. Vou tentar colocar aqui. E a gente está sempre à disposição. Coloquei aí agora o link da Diretoria de Atenção Primária no chat. Quem quiser acessar, tem todas as outras edições, e essa agora, essa 10ª edição, semana que vem já estará disponibilizada certamente, né? Wellington, eu sei que você tem compromisso daqui a pouco também. Eu acho que foi bastante importante essa visão que você trouxe, porque tem coisas que a gente... A coordenação geral está se movimentando, tem coisa nova aparecendo, mas muitas vezes não chega a informação para a gente, né? E é importante a gente ser cutucado, a gente ser provocado, né? Para que a gente vá atrás disso aí também. Então, eu agradeço muito a sua participação, é muito importante para a gente fica meio distante, né? Mas é muito importante aí a gente ter essa conversa. Agradeço muito, Wellington, sua participação, e a todos os profissionais que estão aqui conosco até agora. Nós tivemos aproximadamente 90 pessoas aqui nas salas, isso sem contar os que estão no mesmo computador, né? Lembro ainda que é importante registrar a presença lá no link da frequência, né? Heloísa, por favor, coloca de novo lá para a gente, para quem entrou há pouco tempo ou quem não viu, né? Muito obrigado a todos. Agora, já para o final de semana, um bom final de semana a todos também. Vamos programar a nossa próxima edição. Está ficando cada dia mais difícil, porque isso tem melhorado, né? E aí, conforme vai melhorando, o desafio para a próxima é sempre maior. Mas, realmente, essa participação em massa que a gente tem é um grande indicador de que a gente está indo pelo caminho certo. As mensagens que a gente recebe, os elogios também, sugestões. Aliás, se vocês quiserem enviar sugestões para os próximos temas, estamos abertos a isso aí, também colabora bastante com a gente, né? E aí eu queria
Agradecer. Wellington, se você quiser fazer uma consideração final aí, por favor. Posso. Mais um agradecimento mesmo de oportunidade, falar um pouco do que está sendo feito aqui no nível nacional. Como eu disse, para mim, os protagonistas da política são, primeiramente, os usuários, né, do Sistema Único de Saúde, os cidadãos e os profissionais que estão lá diretamente fornecendo atendimento. Nós temos um papel, né, como gestão, mas esses são fundamentais, então, para vocês que estão aqui, profissionais das equipes de saúde bucal, dos CELS, dos técnicos, dos ASVs, dos dentistas, o meu muito obrigado, porque o meu trabalho, eu considero um trabalho importante, né, mas cada alteração na política que eu faço, ou uma portaria que é publicada aqui, é só um papel. Na verdade, hoje em dia nem papel é mais, né? Só um arquivo eletrônico. Mas quem tira isso, né, e quem concretiza isso, entrega para a população, são vocês. Então, muito obrigado para vocês. Nesse cenário tão desafiador que a gente está vivendo, vocês insistirem e continuarem é fundamental. E dizer que sigo à disposição de vocês, eu passei meus contatos no final da apresentação, o Dr. Varrone tem também o e-mail da coordenação, sempre que precisarem, a gente está à disposição, né? Tem uma consultora técnica que acompanha mais o Estado, que é a doutora Nicole, também participa dela. O que vocês precisarem, a gente está aqui para apoiar. E quando tiverem sugestões para alteração da política, podem enviar para a gente, porque, como eu disse, vocês que fazem são as pessoas mais apropriadas para dizer o que precisa mudar. Então, é isso, e espero voltar aqui outras vezes para falar de outros temas, enfim, para ouvir também, fiquei interessado. Então, eu vou participar. Vi que tem os coordenadores estaduais aqui também, né? O pessoal do COSENS, que é fundamental. Então, agradecer mesmo a presença de... Obrigado, Wellington, mais uma vez, esse bate-papo aqui com a gente. Essa questão dessa proximidade, a gente tem notado que é muito importante para a gente, sim. Né? Bom, eu agradeço ao Wellington, agradeço a todos os profissionais que estiveram aqui presentes, agradeço a equipe nossa lá da Gerência de Monitoramento e Avaliação, que não aparece aqui, mas que estão nos bastidores, hoje especialmente aqui a Kênia e a Heloísa, que estão dando um suporte, mas já vem muitos outros trabalhando. Então, é bastante importante para a gente, não é um trabalho que a gente faz sozinho, nunca é um trabalho que a gente faz sozinho. Né? E agora eu gostaria de convidar a Kari e a Michele, que é a nossa gerente, para fazer um encerramento aqui. Karen, por favor, é com você. Obrigada, Varrone. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo, sim. Olá, satisfação, né? Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante, né? Que é a saúde bucal. E aí, para ser bem objetiva, eu gostaria de agradecer ao Wellington, que esteve conosco nessa movimentação para trazer, né, esses conhecimentos aqui a esse público tão importante, Wellington. Gratidão pela tua disponibilidade de compartilhar os teus conhecimentos aqui conosco, viu? Muito obrigada. Gostaria também de agradecer a toda a equipe aí da ponta, né, que executa essas atividades no território, dizer do carinho e o zelo que a gente tem em preparar esse material para poder trazer para vocês, tá? Colocar a Diretoria de Atenção Primária aqui da Secretaria de Estado da Saúde à disposição, a nossa área técnica, na pessoa do Varrone, né, que fica nos apoiando aqui do outro lado, para qualquer outros temas, né, que forem necessários dentro da necessidade de vocês, viu? Muito obrigada. E aí, na oportunidade, eu gostaria de parabenizar
Nós tivemos a oportunidade de estar nesses últimos 6 meses em alguns municípios, e alguns desses municípios estão aqui representados, né, por alguns técnicos. E aí eu gostaria de parabenizar vocês pelo desenvolvimento das atividades, né, de vocês aí no território, viu? A todos os profissionais que vêm desenvolvendo, né, essas atividades com tanto carinho e zelo, cuidando da nossa população. Eu gostaria de deixar, né, esse extremo reconhecimento que a Diretoria de Atenção Primária tem a vocês, que estão aí na ponta, né, executando com tanto carinho e zelo, viu? Muito obrigado, Wellington, pela tua disponibilidade, pela parceria, né, de nos trazer, e aí eu falo que nós também aprendemos muito, né, é uma troca de conhecimento, né, esse exercício do Sorrindo com o SUS, ele tem, como o Varrone colocou, ele acaba sendo um pouco desafiador para nós, né, quando a gente traz, e é assertivo nas temáticas a qual a gente define, trazer e compartilhar os conhecimentos com vocês, porque no passar e no decorrer do tempo, né, a prática, ela vem sendo cada vez melhor, viu? Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana para vocês. Varrone, depois seria pertinente nós enviarmos também, né, através dos e-mails, o link para eles, né, da gravação, para os colegas que não conseguiram estar conosco aqui, mas que possam ter a possibilidade de, posterior, né, ver o conteúdo que foi apresentado. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus. Obrigado, Kária. Obrigado a todos novamente. Kátia, por favor, um abraço para todo o pessoal aí do COSEMES, grandes parceiros. O Conselho Regional nosso aqui também é parceiro, tanto aqui no nosso Sorrindo com o SUS, quanto na busca aí da nossa valorização. E, novamente, agradecer e desejar um bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tá? Obrigado, Wellington, um grande abraço. Briga, né?